Nunca pensei que ouviria meu próprio pai gritar, diante de toda a família, que eu só sairia do castigo quando pedisse desculpas de joelhos ao noivo da minha irmã. Tudo por causa de um café derramado sem querer. Naquele momento, eu entendi algo que demorei anos para aceitar. Naquela casa, eu não era filha, era descartável. O que eles não sabiam é que aquela humilhação seria o começo do fim. Cada palavra dita naquela mesa teve um preço. E todos eles pagaram. Nessa história, eu não implorei, não me ajoelhei e não voltei atrás. Eu fiz algo que mudou tudo, inclusive a vida dos meus pais e da minha irmã mimada. Se você acha que família pode tudo, escute até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Nunca foi um grande escândalo. Não houve um dia específico em que meus pais anunciaram que minha irmã era a favorita. Foi algo silencioso, construído ao longo dos anos, em pequenas decisões, comentários aparentemente inofensivos e prioridades sempre escolhidas do mesmo lado. Desde cedo, eu aprendi que, naquela casa, amor não era distribuído igualmente e ele precisava ser merecido. E, ainda assim, nunca era suficiente para mim. Meu nome é Laura, tenho 29 anos, e por muito tempo eu fui a filha funcional. Aquela que não dava trabalho, que resolvia problemas, que engolia o incômodo e seguia em frente. Enquanto minha irmã mais nova, Patrícia, crescia cercada de elogios, desculpas prontas e proteções exageradas, eu crescia aprendendo a me virar sozinha. Se algo quebrava, eu resolvia. Se faltava dinheiro, eu ajudava. Se alguém precisava de algo, era sempre a mim que recorriam, desde que isso não exigisse reconhecimento. Meus pais sempre disseram que era coisa da minha cabeça. Que eu era sensível demais. Que Patrícia precisava de mais atenção porque era mais frágil. Curioso como essa fragilidade nunca a impediu de exigir tudo. Ela sempre soube ocupar espaço, falar alto, impor vontades. Eu, ao contrário, aprendi cedo a diminuir a minha presença para não causar conflitos. Com o tempo, essa dinâmica foi ficando mais pesada. Patrícia cresceu, se formou sem pressa, mudou de emprego várias vezes e nunca foi cobrada de verdade. Já eu trilhei um caminho diferente. Estudei, trabalhei, construí minha independência com muito esforço. Mesmo assim, dentro daquela casa, eu continuava sendo tratada como alguém que devia explicações, favores e obediência. Quando Patrícia apareceu com um noivo, Eduardo, tudo se intensificou. Desde o primeiro momento, ele foi tratado como alguém especial. E importante. Quase sagrado. Meus pais faziam questão de agradá-lo, ouvi-lo, exaltá-lo. Bastaram poucos meses para que ele ocupasse um lugar que eu nunca tive em quase 3 décadas. Eu observava tudo em silêncio. Via como minha opinião era descartada, como minhas conquistas eram minimizadas, como qualquer desconforto meu era tratado como exagero. Ainda assim, continuei ali. Parte de mim acreditava que, em algum momento, meus pais iriam enxergar quem eu realmente era. Que perceberiam o quanto eu sustentava emocionalmente, muitas vezes, financeiramente aquela família. Mas há limites. E há momentos em que a humilhação deixa de ser algo que se suporta em silêncio. O jantar que mudaria tudo começou como qualquer outro. Mesa cheia, conversas cruzadas, risadas que não incluíam meu nome. Eu estava cansada naquele dia, mas fui mesmo assim. Sempre ia. Afinal, se eu faltasse, seria acusada de arrogância, de distanciamento, de ingratidão. Eu não imaginava que, naquela noite, uma situação aparentemente banal seria usada como desculpa para expor, diante de todos, o que meus pais realmente pensavam sobre mim. Nem que ouviria palavras que jamais poderiam ser desditas. Nem que, a partir dali, eu deixaria de ser apenas a filha ignorada para me tornar alguém que eles jamais conseguiriam controlar novamente. Naquele jantar, eu ainda não tinha decidido nada. Ainda acreditava que podia sair dali apenas com mais um nó no estômago e seguir a vida como sempre fiz.
O que eu não sabia era que, em poucos minutos, meus pais e minha irmã cruzariam uma linha sem volta. E que, a partir daquele momento, cada escolha deles teria um preço. Um preço alto. Irreversível. O jantar seguia aquele roteiro conhecido. Minha mãe andando pela cozinha como se estivesse comandando um evento importante, meu pai sentado à cabeceira da mesa, opinando sobre tudo, e Patrícia falando alto, ocupando o espaço que sempre foi dela. Eduardo estava ao lado dela, confortável demais para alguém que ainda era apenas um convidado frequente. Ele se comportava como se aquela casa já fosse dele. Eu me sentei no lugar de sempre. Não porque alguém me mandasse, mas porque já era automático. O copo, o prato, o guardanapo. Tudo no mesmo lugar. A previsibilidade era quase um mecanismo de defesa. Em determinado momento, levantei para buscar mais café. A garrafa térmica estava cheia demais, e quando me virei para servir, alguém esbarrou em mim. Foi rápido. Um pequeno descuido. Algumas gotas de café caíram na manga da camisa de Eduardo. Nada grave. Não estava quente o suficiente para machucar, não manchou de verdade. Ainda assim, o silêncio que se formou foi imediato. Você tá maluca? Patrícia disparou antes mesmo que eu abrisse a boca. Foi sem querer, eu disse, já pegando um guardanapo. Desculpa, Eduardo. Eu realmente achei que aquilo morreria ali. Mas subestimei o quanto aquela família precisava de um alvo. Meu pai empurrou a cadeira para trás com força. Isso é falta de educação. Ele gritou, alto demais, fazendo todos da mesa se calarem. Você não olha por onde anda. Pai, foi um acidente, tentei explicar. Acidente nada, Patrícia completou, cruzando os braços. Você sempre faz essas coisas. Sempre estraga o clima. Eduardo não disse nada. Apenas ficou parado, com aquele ar de superioridade silenciosa, como quem sabe que não precisa se defender porque outros farão isso por ele. Meu pai se levantou de vez. Você vai aprender a respeitar as pessoas nesta casa, ele disse, apontando o dedo para mim. Está de castigo enquanto não pedir desculpas de joelhos ao noivo da sua irmã. Por alguns segundos, achei que não tivesse ouvido direito. Olhei ao redor esperando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Não era. Minha mãe observava tudo em silêncio, com aquela expressão neutra que sempre usava quando preferia não contrariar ninguém. O silêncio dela doeu mais do que o grito do meu pai. Você só pode estar brincando, eu murmurei. Foi então que Patrícia sorriu. Um sorriso curto, satisfeito. Peça desculpas logo, sua sem educação, ela disse. Meu noivo é muito mais importante do que você nessa casa. Essas palavras não ecoaram apenas no ambiente. Elas se instalaram dentro de mim. Pela primeira vez, algo mudou. Não foi raiva imediata. Foi clareza. Eu olhei para Eduardo. Ele desviou o olhar, mas não disse uma única palavra para encerrar aquilo. Não pediu para parar. Não tentou amenizar. Aceitou o papel que lhe foi dado. Meu pai aguardava. De braços cruzados. Esperando submissão. Eu poderia ter feito o que sempre fiz. Engolir o orgulho. Pedir desculpas por existir. Ajoelhar metaforicamente, como já fiz tantas vezes. Mas algo naquele momento se quebrou de vez. Tudo bem, eu disse. Minha voz saiu calma demais, até para mim. Levantei da mesa, deixei o guardanapo dobrado ao lado do prato e caminhei em direção ao meu quarto. Atrás de mim, ouvi Patrícia bufar, meu pai resmungar algo sobre ingratidão e minha mãe suspirar como se estivesse cansada demais para intervir. Fechei a porta e encostei nela por alguns segundos. Meu coração batia forte, mas minha mente estava estranhamente serena. Eu não ia pedir desculpas de joelhos. Não ia implorar. Não ia negociar minha dignidade mais uma vez. Naquela noite, enquanto a casa dormia, eu comecei a tomar decisões que não poderiam ser desfeitas. Cada mensagem que apaguei, cada documento que separei,
Cada ligação que deixei para o dia seguinte fazia parte de um plano que nem eles, nem eu mesma, imaginávamos até então. Eles achavam que tinham me colocado de castigo. O que não sabiam era que, pela primeira vez, eu estava prestes a me libertar. A casa amanheceu silenciosa demais no dia seguinte. Não aquele silêncio tranquilo de domingo, mas um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. A mesa do café estava posta quando cheguei à cozinha. Minha mãe mexia a colher na xícara sem realmente beber. Meu pai lia o jornal como se nada tivesse acontecido. Patrícia não apareceu. Bom dia, eu disse, mais por hábito do que por vontade. Ninguém respondeu. Preparei meu café com calma, sentei à mesa e comecei a beber como se estivesse tudo normal. Dentro de mim, algo já estava em movimento. Não era pressa, nem ansiedade. Era decisão. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você pensou melhor sobre o que aconteceu ontem? Perguntou, sem tirar os olhos do jornal. Pensei, respondi. Ele dobrou o jornal lentamente e me encarou. Então já sabe o que tem que fazer. Sei exatamente o que não vou fazer, eu disse, sustentando o olhar. Minha mãe levantou os olhos da xícara naquele instante. Laura, não começa, ela falou, com aquele tom que misturava cansaço e impaciência. Você sempre exagera. Exagero é pedir para alguém se ajoelhar por um acidente, respondi. E tratar isso como normal. Meu pai se levantou de repente. Enquanto morar aqui, você segue as regras desta casa. Eu sigo regras razoáveis, retruquei. Humilhação não é regra. Patrícia entrou na cozinha naquele momento, arrumada demais para quem ainda estava em casa àquela hora. Eduardo vinha logo atrás, com a mesma expressão confiante da noite anterior. Ainda tá fazendo drama? Ela perguntou, sentando-se. Era só pedir desculpa e pronto. Não era só isso, respondi. Nunca é só isso. Eduardo pigarreou, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas se limitou a comentar, eu fiquei bem desconfortável com tudo aquilo. Engraçado, eu disse, olhando diretamente para ele. Não pareceu. O clima pesou. Chega, meu pai decretou. Você continua de castigo até aprender a respeitar esta família. E o que exatamente significa castigo? Perguntei. Ele hesitou por um segundo, o suficiente para me mostrar que nem ele tinha pensado nisso direito. Você não sai, não usa o carro, não recebe ninguém e não trabalha nesse seu, sei lá, negócio que você faz, respondeu. Eu sorri. Pela primeira vez desde o jantar. Você não tem poder nenhum sobre o meu trabalho, que eu disse. Nem nunca teve. Foi ali que minha mãe finalmente explodiu. Você acha que é melhor do que todo mundo aqui, não é? Ela acusou. Mora nesta casa, usa tudo, e ainda age como se não devesse satisfação. Eu pago tudo o que uso, respondi, firme. Muitas coisas que vocês usam também. O silêncio voltou, mas agora era de choque. Meu pai respirou fundo. Se você não está satisfeita, a porta está aberta. Aquilo foi dito como ameaça. Para mim, soou como convite. Certo, respondi. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e saí. Nenhum deles tentou me impedir. Passei o dia fora. Resolvi pendências, fiz ligações, alinhei coisas que estavam adiadas havia tempo demais. Cada passo parecia tirar um peso dos meus ombros. Quando voltei para casa, já estava escuro. Fui direto para o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Não fiz barulho. Não dramatizei. Separei documentos, roupas, objetos pessoais. Tudo o que era meu. Cada gaveta fechada parecia encerrar um capítulo silencioso da minha vida ali. Por volta da meia-noite, ouvi passos no corredor. Minha mãe apareceu à porta. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou. Sim. Por causa de um café derramado, não, te respondi. Por causa de tudo que veio antes disso. Ela não insistiu.
Apenas ficou ali por alguns segundos, me observando como se estivesse diante de alguém que não reconhecia mais. Talvez porque, pela primeira vez, eu realmente não fosse mais a mesma. Quando terminei, sentei na cama e respirei fundo. Eu ainda não sabia exatamente o que viria a seguir. Só tinha certeza de uma coisa: aquela casa não era mais o meu lugar. E, a partir do momento em que eu saísse dali, nada ficaria como antes. Saí de casa antes do amanhecer. Não quis plateia, nem despedidas. Coloquei as últimas malas no carro e olhei para a fachada daquela casa por alguns segundos. Era estranho perceber que ali estavam quase 30 anos da minha vida, mas que eu não sentia saudade. Apenas alívio. Fui direto para um apart-hotel no centro. Simples, discreto, temporário. Exatamente como eu precisava. Tomei um banho demorado, vesti roupas confortáveis e sentei na cama com um notebook no colo. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia pensar sem interrupções. As mensagens começaram a chegar ainda naquela manhã. Primeiro, minha mãe. Você está exagerando. Seu pai está muito magoado. Depois, Patrícia. Você sempre foi dramática. Não precisa fazer esse espetáculo. Não respondi nenhuma delas. Meu pai ligou no início da tarde. Deixei tocar até cair na caixa postal. Minutos depois, uma nova ligação. E outra. Ignorei todas. O que eles não sabiam, porque nunca se deram ao trabalho de perguntar, era que minha vida não girava em torno daquela casa havia muito tempo. Eu apenas orbitava por perto, sustentando uma estrutura que não me respeitava. Passei o dia resolvendo pendências práticas. Mudei endereços, cancelei serviços, ajustei transferências. Cada alteração era um fio sendo cortado. À noite, pedi comida no quarto e comi olhando pela janela, observando o movimento da cidade. Pela primeira vez, não me senti sozinha. Me senti dona de mim. 2 dias depois, meu pai apareceu. Não avisou. Simplesmente surgiu na recepção do apart-hotel, exigindo falar comigo. A recepcionista ligou para o quarto. Pensei por alguns segundos antes de autorizar. Ele entrou com aquela postura rígida, como se estivesse chegando para resolver um problema, não para encarar uma consequência. Você enlouqueceu? Foi a primeira coisa que disse. Sai de casa, corta contato, some. Você tem ideia do que está fazendo? Tenho, respondi, calma. Pela primeira vez, tenho. Sua mãe está sofrendo, ele retrucou. Patrícia está arrasada. Curioso, eu disse. Nenhuma delas parecia muito preocupada quando eu fui humilhada na frente de todo mundo. Ele passou a mão no rosto, impaciente. Foi exagero. Um momento de raiva. Você podia ter resolvido isso com maturidade. Maturidade não é se ajoelhar para agradar alguém, respondi. Isso é submissão. Você sempre cria conflito, ele insistiu. Sempre se coloca como vítima. Eu respirei fundo. Eu não criei nada. Só parei de aceitar. Ele me olhou como se estivesse diante de alguém desconhecido. Volta para casa, disse, mudando o tom. A gente conversa. Mas você vai ter que pedir desculpas. Pelo menos para manter a paz. Ali ficou claro. Nada tinha mudado. Não, respondi. Não o quê? Não vou voltar. Não vou pedir desculpas. E não vou fingir que isso foi só um mal-entendido. O silêncio se instalou entre nós. Você acha que vai se virar sozinha? Ele perguntou, com um sorriso cético. A vida não é tão simples quanto você imagina. Eu já me viro sozinha há anos, respondi. Vocês só nunca perceberam. Ele saiu irritado, batendo a porta. Naquela mesma semana, algo começou a se mover do lado de fora da bolha familiar. Pessoas que me conheciam profissionalmente, mas que eu mantinha distantes da minha vida pessoal, começaram a se aproximar. Convites, reuniões, oportunidades. Coisas que eu sempre adiava para não criar conflito em casa.
Agora, não havia mais casa para justificar adiamentos. Enquanto isso, as mensagens da minha família mudaram de tom. Já não eram apenas acusações. Eram perguntas. Confusas. Preocupadas. Você está trabalhando com o que exatamente? Por que cancelou aquelas transferências? A gente precisa conversar com calma. Eles estavam começando a perceber que algo não se encaixava. E, pela primeira vez, não fui eu quem teve que explicar. A mudança no tom das mensagens não foi coincidência. 2 dias depois da visita do meu pai ao Apart Hotel, recebi uma ligação que eu não esperava. Era Marcos, contador da família há mais de 15 anos. Ele nunca me ligava diretamente. Laura, você tem um minuto? Perguntou, com a voz baixa. É, profissional. Aceitei falar. Marcamos um café rápido no mesmo dia. Ele chegou visivelmente tenso, abriu a pasta antes mesmo de sentar. Seu pai pediu uma revisão completa das contas, começou. Fluxo de caixa, despesas, entradas, tudo. E? Perguntei, já imaginando o motivo. E os números não fecham sem você, ele disse, direto. Há anos. Eu respirei fundo. Não por surpresa, mas por confirmação. As contribuições mensais que você fazia, ele continuou, eram o que mantinham a casa, parte dos investimentos pessoais do seu pai e até algumas despesas que não estavam oficialmente no nome dele. Como o quê? Perguntei. Marcos hesitou. Parcelas do carro da Patrícia. Viagens. Um empréstimo que ele fez para ajudar o noivo dela a reempreender. Aquilo me arrancou um sorriso curto. Amargo. E agora? Perguntei. Agora ele está desesperado, Marcos admitiu. Seu pai achava que você exagerava quando falava que ajudava financeiramente. Ele nunca perguntou de onde vinha seu dinheiro. Só aceitou. Quando saí do café, senti algo que não era culpa nem raiva. Era a certeza de que eu não estava errada. Eu tinha sustentado uma estrutura inteira sem nunca ser reconhecida como parte dela. Naquela mesma semana, meu nome começou a circular de um jeito diferente. Não dentro da minha família, mas fora dela. Uma reunião importante que eu vinha adiando aconteceu. Depois outra. E outra. Eu não precisava mais explicar horários, justificar ausências ou fingir que meu trabalho era menor do que era. Enquanto isso, na casa dos meus pais, o clima começou a rachar. Minha mãe me ligou numa noite. Laura, ela começou, com a voz insegura. Seu pai está muito nervoso. As contas estão apertadas. Eu avisei, respondi. Você podia ajudar um pouco, só até as coisas se organizarem. Ali ficou claro. Não era saudade. Era necessidade. Não, respondi. Eu ajudei por anos. Agora, vocês precisam aprender a se organizar sem mim. Você está punindo a família, ela disse, a voz embargada. Não, corrigi. Estou parando de me punir. Desliguei antes que ela pudesse responder. Patrícia tentou uma abordagem diferente. Mandou mensagem no dia seguinte. Você sempre foi invejosa. Agora quer nos ver afundar. Não respondi. Mas descobri, por terceiros, que o noivo dela estava com problemas sérios. O negócio promissor que meus pais tinham ajudado a financiar não passava de uma ideia mal estruturada, sem retorno. As cobranças começaram a chegar. Meu pai voltou a ligar. Insistiu. Mandou mensagens longas, algumas agressivas, outras quase suplicantes. Você precisa conversar com a gente. Isso está fugindo do controle. Somos sua família. Mas família não exige ajoelhamento. Não apaga quem você é. Não usa e descarta. Enquanto eles tentavam entender o tamanho do buraco que tinham cavado, eu avançava. Assinei um contrato importante naquela semana. Um projeto grande, que exigia dedicação total. Pela primeira vez, não senti culpa por isso.
Soube depois que meu pai começou a questionar coisas antigas. Decisões, discursos, versões que sempre aceitou sem pensar. Perguntas tardias. Descobertas incômodas. Mas havia uma coisa que ele ainda não sabia. Algo que, quando viesse à tona, deixaria claro o quanto ele tinha subestimado a própria filha. E essa revelação estava muito mais próxima do que eles imaginavam. A verdade não veio como um escândalo imediato. Ela começou a aparecer em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que meu pai foi obrigado a montar sozinho. E quanto mais ele avançava, mais desconfortável ficava o retrato que surgia. Tudo começou quando uma empresa de auditoria entrou em contato comigo. Não por causa da minha família, mas por um projeto grande que eu estava prestes a assumir. Durante a conversa, um dos sócios mencionou, casualmente, que já tinha ouvido meu sobrenome antes. Você é filha do Roberto? Perguntou. O do setor imobiliário? Sou, respondi, sem entusiasmo. Ele fez uma pausa curta. Curioso, ele nunca mencionou que tinha uma filha nesse nível. Sorri sem humor. A reunião seguiu, contratos avançaram, e em poucos dias meu nome começou a circular em ambientes que meu pai sempre tentou frequentar, mas nunca conseguiu acessar de verdade. Pessoas que agora sabiam exatamente quem eu era. O que eu fazia. O tamanho do que eu tinha construído. Foi inevitável que isso chegasse até ele. Meu pai descobriu durante um almoço com antigos colegas. Um deles comentou sobre uma nova operação que estava chamando atenção no mercado, liderada por uma mulher jovem, discreta, extremamente competente. Disse meu nome completo. Falou dos números. Dos contratos. Do crescimento rápido. Meu pai riu. Achou coincidência. Até ouvir, ela é sua filha, não é? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ninguém riu depois disso. Naquela noite, ele me ligou. Não foi como antes. Não houve tom autoritário, nem acusações. Laura, ele começou, com a voz diferente. Precisamos conversar. Não agora, respondi. Estou ocupada. Eu preciso entender, insistiu. Tudo isso, sempre esteve aí? Sempre, respondi. Vocês só nunca quiseram olhar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Sua mãe, sua irmã, ninguém fazia ideia. Vocês nunca perguntaram, e eu disse. Preferiram acreditar na versão que era mais conveniente. Soube depois que a casa virou um campo de guerra silencioso. Minha mãe começou a questionar decisões antigas. Patrícia reagiu como sempre, com raiva. Acusou meu pai de deixar tudo fugir do controle, como se o problema tivesse começado quando eu saí, e não muito antes. O noivo dela, pressionado pelas dívidas, passou a evitar a família. O casamento, antes tratado como prioridade absoluta, começou a ser adiado. As desculpas eram sempre vagas. Enquanto isso, meu pai tentava remendar algo que não tinha mais conserto. Ligava para conhecidos, buscava ajuda, tentava renegociar compromissos que antes só existiam porque eu sustentava silenciosamente aquele padrão de vida. Uma noite, minha mãe apareceu sem avisar no meu novo apartamento. Eu quase não abri a porta. Você está diferente, ela disse, olhando ao redor. Estou em paz, respondi. Seu pai está destruído, ela insistiu. Ele se sente enganado. Ele se enganou sozinho, respondi. Eu nunca menti. Ela tentou chorar. Tentou apelar para memórias antigas. Para a palavra família. Mas já não funcionava. Você podia ajudar, ela disse. Pelo menos um pouco. Não, respondi. Isso acabou. Ela foi embora sem gritar. Sem discutir. Talvez pela primeira vez entendendo que não havia mais espaço para manipulação. Dias depois, recebi uma mensagem curta do meu pai. Se eu te pedir perdão, você volta? Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. Não. Não houve réplica. Eles tinham perdido o controle.
Não apenas financeiro. Emocional. Narrativo. Pela primeira vez, não eram eles que decidiam quem eu era. Mas ainda faltava um último confronto. Não em tom de briga, mas de encerramento. E ele estava prestes a acontecer. O encontro final aconteceu por insistência do meu pai. Não foi surpresa, nem acaso. Ele pediu, eu aceitei, não por esperança, mas por encerramento. Marcamos em um café neutro, longe de lembranças, longe de territórios emocionais. Um lugar onde ninguém tivesse poder simbólico sobre ninguém. Cheguei alguns minutos antes. Sentei perto da janela. Pedi um café e esperei. Meu pai entrou sozinho. Parecia menor. Não fisicamente, mas em presença. O homem que sempre ocupou espaços com autoridade agora hesitava até para se aproximar da mesa. Sentou-se devagar, ajeitou as mãos e respirou fundo. Obrigado por ter vindo, disse. Eu vim para fechar, respondi. Não para reabrir nada. Ele concordou, como se já esperasse aquilo. Eu falei com você, começou. Não como empresário, não como provedor, como pai. Não interrompi. Eu permiti coisas imperdoáveis, continuou. Priorizei sua irmã. Me omiti quando sua mãe escolheu o caminho mais fácil. Ignorei quem você era porque ele engoliu em seco, porque você não dava trabalho. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Eu não dava trabalho porque aprendi cedo que não podia, respondi. Vocês me ensinaram isso. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sei. E sei que não posso desfazer. Só queria entender se existe algum caminho de volta. Respirei fundo antes de responder. Não existe, falei com calma. E isso não é vingança. É consequência. Ele tentou argumentar. Somos família. Família não humilha, respondi. Não manda ajoelhar. Não troca dignidade por conveniência. Vocês cruzaram uma linha que não se apaga com arrependimento tardio. O silêncio entre nós não foi hostil. Foi definitivo. Sua mãe está, ele começou. Não quero saber, e interrompi. Ela fez escolhas. Eu também. Ele concordou lentamente. Patrícia, tentou de novo. Patrícia nunca foi o problema, respondi. O problema foi o sistema que vocês criaram para que ela nunca fosse responsabilizada. Eu só parei de sustentar isso. Meu pai olhou para o próprio café, intacto. Eu perdi tudo, disse, quase num sussurro. Não, corrigi. Você perdeu o controle. E isso dói mais. Ele não respondeu. Levantei-me, peguei minha bolsa e me preparei para ir, Laura, ele chamou, uma última vez. Você é extraordinária. Eu parei, mas não me virei. Eu sempre fui, respondi. Vocês só preferiram não ver. Saí do café sem olhar para trás. Naquela noite, voltei para casa, minha casa. Um espaço que eu escolhi, construí e mantenho sem precisar pedir permissão. Preparei o jantar, liguei uma música baixa e sentei no sofá com uma sensação que nunca tinha experimentado antes, silêncio sem culpa. Não bloqueei minha família. Também não retomei contato. Algumas distâncias não são castigo. São proteção. Hoje, quando alguém me pergunta se dói não ter uma relação com meus pais ou com minha irmã, eu respondo com honestidade: dói menos do que tentar caber onde sempre precisei diminuir. Eles pagaram caro pelas escolhas que fizeram. Não porque eu planejei puni-los, mas porque sistemas injustos desmoronam quando quem os sustenta decide sair. Quanto a mim, segui em frente. Inteira. Sem ajoelhar. Sem pedir desculpas por existir. E essa foi a maior vitória de todas. Se essa história te tocou de alguma forma, curta este vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos fortes e reais como esse. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre limites, respeito e coragem. Muitas vezes, uma história chega exatamente na hora certa para quem está em silêncio. Agora quero saber de você. Você faria o mesmo que essa filha fez? Você teria coragem de se afastar da própria família para preservar sua dignidade? Deixe sua opinião nos comentários e escreva também de qual cidade você está assistindo. Eu faço questão de ler todos e dar um coração nos comentários. Obrigada por assistir e por fazer parte dessa comunidade. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.